Oi, oi, oi. Agora tem que ir. Eu estou aqui prontinha, cheia de boas intenções. Comentário pinned. Morgana, fica aqui, por favor, agora. Vamos lá, Gringo Cardia já está aqui. Conectando! Deu certo. Em pleno século XXI, 2020, o mundo sofrendo essa pandemia horrorosa, isso aqui teimando em dar um baile na gente, gringo. Não vão conseguir, tá? Mas conseguimos? Tá ótimo. Eu tô ótimo. Você tá ótimo? Tá, tudo ótimo. Tá bacana. Gringo, quando eu fui ver o seu breve currículo, eu fiquei assustada. E eu vou dividir aqui com todo mundo, porque eu fiquei muito encantada, muito orgulhosa de você. Eu já era, mas é muita coisa bacana junto. Obrigado. Gringo é designer, arquiteto, cenógrafo, artista gráfico, amo artistas gráficos, diretor de arte, diretor de videoclipes, teatro, óperas, desfiles de moda, curador de museus, tipo o Museu do Carnaval, que a gente vai falar, e exposições no Brasil e no exterior. O gringo já fez direção de arte, de capas, tipo Ivete Sangalo. Não, Ivete não. Ivete também. Tom Jobim você fez? Fiz a caixa do Tom Jobim. Que maravilhoso. Maria Bethânia, que é o sonho dourado de todo mundo. Gilberto Gil, Chico Buarque, outro sonho dourado. Fez cenários de peças do Mauro Razzi, que eu amo. Sabe que eu conheci o Mauro? É mesmo? Sim, sim. Maravilhoso. Cara, Você lembra do Casimiro Xavier de Mendonça? Você conheceu o Casimiro? Não O conheci. Casimiro era um crítico de arte muito amigo do Mauro e amigo da Regina, do Zerbini, naquela época que era a turma do Leonilson, todo mundo. Miguel Falabella, de quem eu sou mega fã. Hector Babenco. O que você fez com o Hector? Fiz Mais Perto, com a Renata Sorrah, entendeu? E a Xuxa? Isso. Não, Renata Sorrah e o Zé Maia. Tá. Aí, Zé Celso, amo Zé Celso. Fizemos Zé Celso de Papa, ele uma peça chamada Ela, do Jean Genet. Nossa, Jean Genet por Zé Celso devia ser maravilhoso e com Gringo Cardia. Você é o parceiro criativo e cenógrafo de todos os trabalhos da Débora Coker, que é maravilhosa, já assisti tudo que ela faz, eu assisto. E você criou junto com ela o espetáculo O Ovo do Cirque du Soleil. Isso. Turnê mundial. Acho que chegar no circo, né, o gringo, é uma coisa muito, muito relevante na carreira de qualquer pessoa. Eu acho que é a maior produtora de espetáculos do planeta, né? E de coisas boas. Coisas com qualidade, né? Com tempo para fazer. Isso é incrível. Assim, foi a melhor coisa, porque, na verdade, você poder fazer uma produção 2 anos, pensar num trabalho e elaborar e ver cada detalhe, é uma realidade que é muito fora do normal, entendeu? Então, é uma coisa que é legal demais você viver isso, né? Viver que é também, gringo, vê se eu estou errada, mas tudo bem que você deve ser exigente com você mesmo, tudo, mas deve ser um padrão de exigência muito mais alto, né? Maravilhosa, é muito alto e assim, é um cenário que tem que durar para a vida inteira, porque as turnês do circo, elas duram de 20 a 30 anos. E aí o cenário sai do Canadá, de Montreal, ele não volta mais, é igual se fosse um cigano. Então o cenário não pode quebrar na China, porque ninguém vai consertar lá. Então tem que ser feito tudo com materiais assim
titânio, materiais de tecnologia que a gente nem conhece em cenografia, mas de arquitetura mesmo, entendeu? Ainda bem que você manja tudo, né? A gente tem que fazer isso, né? Tem que se virar e ser curioso, né? Eu acho que na vida, Você se acha que você... é isso? Ser curioso? Eu acho que é. Se você tem... Na verdade, quando você é um artista visual, você é uma pessoa que sabe observar. Porque, na verdade, o trabalho da gente é só traduzir coisas que a gente já viu. E, de alguma maneira, a gente coloca em contextos diferentes e aquilo as pessoas encantam. Então, se põe um negócio atrás do Chico Buarque cantando, todo mundo vai olhar o que é aquilo que está atrás do Chico Buarque e vai ganhar um sentido, entendeu? Então, eu acho que o papel da gente é muito de observador, entendeu? Assim, de ver muita coisa, de viajar, de andar na E rua. traduzir, né, gringo? Tradutor. Eu acho Porque que eu assim, posso estar vendo a mesma coisa que você está vendo, mas você vai traduzir de uma maneira que eu não vou conseguir traduzir. claro, claro. Eu acho que o papel do artista em geral, de todos os artistas, né, é meio traduzir coisas sobre a existência, né, de uma maneira lúdica, assim, entendeu? Diferente que a pessoa, cada um com a sua interpretação, vai dar um sentido para aquela pessoa ver a arte e poder refletir sobre si mesmo, sobre as coisas, né? Gringo, eu queria começar. É claro que o seu trabalho é maravilhoso e nós vamos falar muito disso, mas nesse momento eu estou muito eu pessoalmente estou muito fixada em olhar para o outro. Claro, com certeza. Isso, Muito. E todo mundo que eu puder convencer a fazer o mesmo, eu vou me esforçar. E, e você é um cara que há muito tempo tem esse olhar desenvolvido na direção do outro. A espetáculo, a gente pode dizer que é uma ONG? O que é? Uma escola? escola. Ela até é ONG, mas assim tirou esse nome ONG porque foi tão estraçalhada aí pelos Sim, muito políticos. batido. Aí eu falei, não, é uma escola, porque é uma escola de formação, entendeu? Então, É é uma escola. ligada ao mundo artístico, né? Na verdade, assim, eu vou contar rapidamente, assim, a gente há 20 anos atrás, eu e a Marisa Hort fizemos uma viagem à Índia. E aí eu já tinha ido à Índia 10 vezes, que eu amo a Índia, assim, entendeu? E Nunca assim, fui ainda. Estou me você tem o preparando. mais maravilhoso do planeta e graças a Deus Acredito. existe. A gente existe para dar um balanço na loucura que a gente vive, assim, de não ver as coisas lá, é outro planeta. E aí, quando a Marisa foi, ela ficou meio chocada, assim, no princípio, com a pobreza nas ruas da Índia. E aí a gente teve um papo lá, e eu falei assim, Marisa, isso aí a gente tem no país da gente, só que a gente é meio hipócrita, a gente esconde isso, aqui é tudo na cara da gente, as pessoas vivem aqui. E a gente decidiu fazer alguma coisa para ajudar socialmente, entendeu? Porque a gente acha que Há não, 20 anos isso, gringo. 20 anos a gente Maravilhoso. vamos fazer uma escola e na área que a gente trabalha, que é uma área que a gente tem influência, e na verdade a escola é para dar acesso a um monte de jovem, entendeu? E a gente descobriu, na verdade, que o mundo das artes encanta assim, todos os jovens, todo mundo quer ser artista, quer ser visto, né? Na verdade, todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer. Eu acho, gringo, que as pessoas, mais do que serem vistas, elas querem ser percebidas. Exatamente. Porque uma pessoa que vem de uma periferia, ela acha que ela nunca vai ser vista. E quando você põe assim uma escola de arte, que ela pode fazer um trabalho e vai ter uma plateia olhando para ela já acha que aquilo ali é o que ela precisa na vida, ter uma autoestima, né? Então a gente descobriu isso e a gente falou, vamos fazer uma escola de arte, só que a gente não quer fazer escola para mais artistas, porque a gente sabe que tem um monte de artistas aí, entendeu? Que é um trabalho muito difícil para poucos, assim, entendeu? Então a gente não vai dar uma esperança para um monte de gente, para o mercado de trabalho que é muito restrito. O artista até pode se descobrir depois, mas a gente tem que dar, com a educação, uma coisa muito rápida de trabalho. Os garotos têm que trabalhar. Hoje em Já dia, inserir eles no mercado para ganhar, né? Não é isso, e para aí ser, não é para fazer arte, né? todo mundo chega lá, todo mundo quer ser a estrela da novela, entendeu? Fala assim, mas aqui não é uma escola de estrela da novela. Aqui é uma escola de quem trabalha montando o cenário da novela,
montando a contra-regragem, ajudando na maquiagem. E aí, se você gostar desse meio, é um começo para você chegar aonde você quer. E isso deu muito certo, porque a gente, na verdade, como eu trabalho nessa área, não tem uma escola de técnicos aqui no Rio. No Brasil mesmo, não tem. E a gente começou a formar assim, montadores de cenário, ajudantes de iluminação, de maquiagem, de cabelo, de camarim, contra-regra, pessoal de vídeo. Isso a gente rapidamente falou assim, vamos ficar um ano aqui e já vamos dar estágio para eles. Então a gente tem que abrir portas para dar estágio para todo mundo. E aí a gente criou uma rede de padrinhos de vários produtores, artistas, amigos, que cada um apadrinhou um menino para poder dar uma bolsa para ele mensal para estudar e ajudou também ele a inserir ele num trabalho lá na TV Globo, um trabalho no Teatro Municipal. Gringo, quanto custa ser padrinho? Custa R$ 200 por mês. Eu quero ser, tá? Eu quero muito que você seja, assim, entendeu? Porque, na verdade, você acompanha assim, a vida de um jovem durante um ano e você recebe ali, na verdade, dos professores e mesmo dele, quais são os desejos dele, o que está acontecendo na vida dele. E a gente vê assim que você fazer uma escola, que você dê dignidade, você, na verdade, escute o jovem, faça ele poder falar e ser ouvido. E, ao mesmo tempo, você trabalhar a consciência crítica, que é a coisa principal da educação, é a consciência crítica. Não é aprender uma coisa mecânica de como fazer as coisas, de bater um martelo. Não, é você saber que aquela peça que você está fazendo é uma peça de Shakespeare que fala sobre isso, sobre aquilo. Então, é um técnico, na verdade, ali é só uma entrada glamourosa para o aprender, que é uma coisa que foi perdida pela própria educação que está como está hoje no Brasil, né? Gringo, como é que você... Todas as pessoas que são muito talentosas que nem você e que eu converso, ou que são metade do que você é, eu já faço essa pergunta, porque é uma curiosidade minha. Como é que você virou esse cara com esse olhar tão apurado, com essa sensibilidade, com essa empatia? Como é que você virou? Como é que foi criada a sua personalidade? Olha, meu pai era militar, né? Na verdade, era assim, a minha família era uma família humilde, mas era muito rígida. Nós somos do Sul, assim. E aí, na verdade, assim, foi um professor da minha escola primária que viu eu desenhando no caderno, chamou meu pai. Que cidade isso? Que cidade? Pinhais, é um subúrbio de Curitiba. Tá. Eu sou gaúcho, mas morei na infância lá. E aí, assim, a gente morava no aeroporto, morava bem fora da cidade, assim, no campo, assim. E aí esse professor viu eu desenhando, chamou meu pai e falou assim, olha, o seu filho é um artista, você tem que incentivar a criatividade dele. Isso para um militar ouvir isso, entendeu? Meu pai ficou, assim, meio tonto, mas meio encantado. E aí esse professor, assim, na verdade, me deu muita, como é que se diz? Muito gás para poder acreditar nisso. Então, eu comecei a fazer um monte de coisa, desenhava, eu imitava. Nossa, gringo, que abençoado esse professor, hein? Nossa, que legal, um cara com essa... Porque às vezes eles olham, mas não falam. Exatamente. Né? O papel do professor é um papel assim divino, entendeu? Porque o professor, você vê, não é à toa que no Japão, a única pessoa que o imperador se curva é para um professor. Ele não se curva para... eu não sabia. É maravilhoso isso, porque ele não se curva para ninguém, mas para um professor ele baixa a cabeça. Lindo, então, lindo. Na verdade, o professor, ele é aquele cara que olha, que cuida, é um anjo da guarda, né? Na verdade, que dá... Ele percebe o que às vezes os pais não têm condição de perceber, porque... e porque no dia a dia é uma coisa de produção, viver é uma produção, né? Vai lá tomar banho, não dá para ver quem é aquela pessoa ali. Só tem que fazer coisas ali e tarefas, né? Agora, o professor vê um pouco a alma da criança, da criatura, né? E aí, esse professor foi maravilhoso. Ele me deu assim, meu pai não podia me colocar numa escola de arte, ele me pegou, falou, eu vou colocar ele, eu vou pagar para ele fazer uma escola de arte junto com as minhas filhas. E aí me colocou numa escolinha de arte, assim, à tarde, eu tinha 10 anos de idade, sabe, assim. E aí eu já... interior, não, no Paraná, isso.
interior do Paraná, isso. E eu ia para Curitiba. Maravilha! Todo dia ele me levava para Curitiba junto com as filhas dele. Eu ficava numa escola mais de arte, que era mais uma escola de elite, que era uma escola para rico, que a gente não tinha dinheiro. E aí eu fiz lá uns 3 anos, assim, e fui me sentindo artista, sabe? Assim, e aí, quer dizer, isso aí, na verdade, é muito autoestima, né? E quando chegou agora, há 20 anos atrás, eu falei, cara, eu tenho que fazer o que aquele professor fez comigo. Sabe? Aquele professor, ele foi uma luz na minha vida e eu tive a sorte de ter ele comigo. Então, a gente tem que distribuir isso. Todos nós que temos tem esse abismo social que a gente vê na porta da casa da gente, se a gente não fizer uma mão dupla, a gente nunca vai mudar isso, nem para a gente, entendeu? É muito... A melhor coisa da vida, você pode fazer tudo, mas é você ajudar alguém a se descobrir. Concordo totalmente. Não tem nada que traga mais felicidade para a gente do que ajudar alguém. Nada. Nada. Até hoje, olha, eu já viajei, você também, já pintei, já bordei, já fiz de tudo nessa vida. Tudo que pode ser gostoso. Mas não tem nada melhor do que ajudar alguém. Nada. Nada. Você se sente uma pessoa útil nessa existência, né? Relevante. Você se torna uma pessoa importante. E eu acho assim, sempre falo com os meus amigos assim, a gente não veio aqui nessa encarnação de férias. Eu não vim aqui para ser feliz, eu vim aqui para quebrar pedra e fazer alguma coisa que melhore o meu espírito, entendeu? Eu acredito muito nessa coisa de budista de reencarnação, porque todo mundo tem uma tendência a melhorar na sua existência, né? Então, eu acho assim que eu falei assim, não, as pessoas sofrem muito. Eu falo assim, gente, você não está de férias aqui. Se tivesse de férias, você estava lá no céu, lá no lugar, no paraíso. Você veio para cá por quê? Para fazer alguma coisa. Para encarar desafios, para crescer por meio dos desafios, para apurar a nossa alma, né? Mas sempre com muita dificuldade. Sempre. A dificuldade faz parte da existência, né? Como o budismo. Eu não sou budista, mas eu leio muito, adoro assim a coisa do budismo, entendeu? E ele fala a verdade, quando você nasce, você tem a certeza que você vai morrer. É a primeira coisa. Então, a vida é um sofrimento, né? É um sofrimento, mas é um sofrimento no sentido de que você tem que aproveitar ela para você crescer como espírito, né? Com certeza. Não adianta. A gente, na verdade, vem num mundo cruel para a gente tentar ajudar a melhorar, entendeu? Colaborar. E assim, sempre ligado ao outro. Nunca é você mesmo. A coisa do ego é uma coisa necessária. Mas, assim, a sua realização, como a gente está falando aqui, a gente que já viu tudo, assim, meio de longe, a realização é com o outro. É quando você tem essa mão dupla, né? Quando o outro te permite, gringo, praticar o bem, entendeu? O outro é uma ferramenta para você praticar uma coisa bonita, uma coisa boa. Ele te ajuda, né, na verdade. Exatamente. E aí, na verdade, assim, é aquela coisa mítica, é a luta do bem contra o mal, né? E a gente está vivendo bem isso agora. A gente está vivendo, a gente deu, assim, é uma tragédia mundial isso, mas ao mesmo tempo é um presente para a gente estar vivendo isso, porque na verdade a gente está podendo fazer um balanço assim sobre qual é o sentido da existência, né? Qual é o sentido da solidariedade? O que isso aí colocou assim na cara de todo mundo? Na cara de todo mundo é o que? A injustiça e a falta de solidariedade um com o outro. De empatia. E é isso aí, essa crise está trazendo isso. E a gente, brasileiro, ainda fomos premiados duplamente, né? Com 2 crises assim terríveis juntas, entendeu? A gente, na verdade, reencarnou umas 5 vezes, assim, só nesse ano, né? Assim, com certeza. O que você acha que foi mais difícil para você nesse período de que a gente foi obrigado a se recolher e praticar tudo isso que a gente está falando? Olha, eu acho que assim, eu estava até pensando nisso agora, assim, eu sempre adorei ficção científica, e eu lembrava que tinha aquelas viagens que a nave ia ficar
Um ano as pessoas iam ficar ali até chegar no outro planeta. Eu falei, a gente está fazendo isso. A gente está fazendo, na verdade, a gente está na nossa nave, dando a volta e vamos chegar no nosso planeta mesmo, entendeu? Então, eu acho assim, o difícil é como você pensar o que você fazer e você, como é que você driblar os altos e baixos que você tem todo dia, né? Porque, na verdade, eu tenho a sorte de morar numa casa, entendeu? Então, eu posso subir, descer, eu vou para o jardim, mas quem mora num apartamento, assim, na verdade, você fica Quem enjaulado. mora na favela, nas comunidades, 10 Exatamente. pessoas num cômodo. É uma coisa absurda, assim, entendeu? Na verdade, assim, é uma falta de. Na verdade, assim, é para mostrar as coisas para você Ó, tem ver. uma aluna sua aqui no espetáculo, dizendo que o espetáculo trouxe para ela oportunidades incríveis. É a Míria Brasil. Essa menina, ela é especial. Assim, na verdade, a gente levou ela para Londres, para Paris. A gente, na verdade, tem vários projetos que a gente se associa, e Miriam Brasil. E a Ah, gente, na tá. verdade, teve um concurso para arquitetos aqui, que um super economista, urbanista inglês fez aqui no Rio, e aí ele fazia para arquitetos. Ele falou comigo assim, e eu falei, posso colocar os alunos da escola dando ideias também? E de repente eles ganham esse concurso. E aí ele deixou, e alguns alunos entraram junto com a turma de arquitetos brasileiros e 3 ganharam. Maravilha! O que eles fizeram? Qual foi o trabalho que eles ganharam? Verdade, fez, foram vários, mas o dela era um aplicativo para andar ali em volta da Praça Mauá e descobrir as raízes africanas que tem ali na pequena África. Então, coisas assim de consciência crítica mesmo que a gente trabalha na escola. E aí, assim, eu falei assim, vamos cortar caminho, entendeu? Vamos botar essa garotada já lá com o urbanista top, entendeu? Que é um cara hiper respeitado. Eu não me lembro direito o nome dele, mas é assim, ele é um cara assim que é o top daquela London School of Economics, sabe? Sim, conheço. Mas Você eu vai estava louca para saber os seus alunos o que eles fizeram para serem chamados para ir lá. Eu achei incrível. isso. Cada um fez uma coisa interessante, entendeu? E aí eles falaram, eles deram 3 viagens, que na verdade eles ficaram um tempo em Paris, junto com os arquitetos, levando eles para vários lugares. Depois eles foram para Londres, entendeu? E aí essa menina e esses alunos, na verdade, abrem uma janela tão grande que quando ele volta, quando ele faz a escola, ele vira um replicador para todos, entendeu? Assim, para muitos mais, né? E a gente vive, na verdade, incentivando isso, né? Esse ano, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho que a gente fez com o YouTube Space aqui no Ah, Rio. eu ia te perguntar, o que é isso exatamente? A gente fez, na verdade, um trabalho que é o seguinte: o trabalho do ano passado deles, a gente tem uma parceria com o YouTube Space, que são os estúdios maravilhosos aqui no Rio, ali perto Olha, a sua secretária, desculpe, eu estou te interrompendo. A Maria Ribeiro, sua secretária do lar, e ele é incrível e sempre me ajudou muito. Ô, Maria, obrigada por ter vindo aqui, viu? Olha que lindo. Oh, que legal, não é? Eu estou muito orgulhosa de você, gringo. Estou orgulhosa de estar aqui hoje Pô, e estou muito, muito orgulhosa. eu admiro muito você também, tudo que você, na verdade, é essa fomentadora de comunicação, né, que eu acho assim fundamental, entendeu? Eu acho assim que o trabalho da gente é fundamental ser comunicado, ser dialogado, e o seu papel é assim, entendeu? Eu, na verdade, tenho muito de comunicador, eu sou artista visual, mas o que eu adoro é comunicação. Eu acho que a gente faz as coisas para se comunicar, né? Então, Verdade. quero juntar as pessoas. O papel da gente é ligar as pessoas. É quase religioso. Que Sim. religião é as pessoas de volta, né? Então, a comunicação é para ligar também. Então, assim, esse trabalho, na verdade, que eu fiz agora desse ano é o seguinte: ano passado, a gente desenvolvemos um negócio, eu falei, vamos fazer um trabalho para os garotos aprenderem a trabalhar nos estúdios de altos equipamentos, tecnologia e tudo mais, mas vamos fazer com o pessoal do samba, a velha guarda do samba, que Que legal. uma velha guarda que está com 80, 90, quase 100 anos e que essa geração nova não conhece. E, na verdade, assim, como eu trabalho muito com essa coisa de museu, de
na verdade, dos legados, que eu acho que a coisa mais incrível que tem é você transmitir os legados para não se perderem. Você tem, na verdade, que falar a linguagem do século XXI, que é a linguagem do jovem. A Né? linguagem para preservar a memória, né? Exatamente, porque o importante para um museu, do legado de um museu, o importante é para o jovem. O museu é mais importante para o jovem, que vai continuar as conquistas que já foram conquistadas, né? Do que as pessoas mais velhas que já estão quase indo, entendeu? O jovem ele tem que se encantar com aquilo. E para você fazer isso, brigar com toda a parafernália visual que existe hoje em dia, que dispersa o jovem, é muito difícil. Então, você tem que fazer o quê? Deixa o jovem contar a história. Vão pegar esses senhores todos, agora vocês vão contar, vão descobrir o que eles são. E aí foi incrível. A gente fez com o Nelson Sargento, com o Tantinho da Mangueira, com várias pessoas que os jovens fizeram filminhos pequenos, videozinhos, que a gente está lançando 13 vídeos, entendeu? Assim, super legais, que, na verdade, é eles contando as histórias deles. De alguma maneira, o jovem sendo porta-voz é muito mais interessante, porque ele introjeta aquilo e ele passa a ser a pessoa que faz esse conteúdo, né? Então, assim, aquele conteúdo vai dentro dele e ele se emociona com a história, porque pode ser, às vezes, é uma história de uma coisa incrível que está do lado, não era na mesma comunidade dele, ele não sabia. Gringo, eu acho incrível essa maneira totalmente inusitada de se conectar a raiz, né, com a alta tecnologia, porque é interessante para os dois lados, né? A alta tecnologia não tinha noção do que era raiz. E a raiz está tão longe da alta tecnologia também, né? Exatamente, porque a gente passou assim, eu passei bem por isso, assim, o boom do visual, né? Quando apareceram os computadores, o vídeo, eu vi aparecendo tudo isso. Então, ficou uma coisa tão visual que o conteúdo foi esquecido. Então, a gente está agora o quê? A gente está vivendo o resgate do conteúdo. Na verdade, não adianta ser uma coisa linda, qual é o sentido dela? Vamos pensar sobre isso? Então, a gente está ensinando esse jovem agora que não adianta ter uma coisa linda, uma coisa de moda, uma modelo incrível, tá? É lindo, beleza, faz bem para os olhos, mas vamos ver o sentido das coisas, né? Sim, você tem toda a razão. Isso é o que tem que trazer para essa nova geração. Sim, concordo. Gringo, eu vi aqui uma coisa que eu fiquei super interessada, que alguém falou. O que você fez numa aldeia de Arembepe? Não, a Arembepe tem um projeto incrível que me chamaram, porque, na verdade, eu tenho um Você encanto. sabe que eu amo Arembepe? Mas você vai fazer esse trabalho, porque, na verdade, o que acontece? Assim, eu estou quase baiano agora, porque já fiz vários museus lá. Eu adoro a Bahia, porque eu acho que a Bahia tem uma do coisa... Carnaval, qual que você fez? Eu fiz a Casa de Jorge Amado. Que é maravilhoso! Porque Todo verão eu vou no mínimo 2 vezes lá. Porque aquilo não é um museu, aquilo é uma casa que a gente deve frequentar para a gente sentir na alma tudo aquilo. Ver a coisa. Ele é, na verdade, ele é um Ogum da Bahia, um Ogã da Bahia, né? Na verdade, que traz assim, ele traz toda uma visão da Bahia através da poesia e do texto dele, né? Então, assim, eu transformei a casa dele nessa história de você... Peraí que parou um pouquinho, Gringo. Pronto, voltou. Eu transformei a casa, na verdade, num lugar que você vai descobrindo, entrando nos cômodos e vai vendo a história dele misturada com os personagens, misturado com a Bahia, e deu um sucesso. E foi incrível, Joyce. Eu vou ter que falar um pouco, desculpa. E quando você abre as gavetas do quarto do Jorge Amado, aquelas gavetas com as canetas, com os bilhetes, e as camisas penduradas, e aquelas salas, aqueles quartos lá fora de santo, com a história explicando o que são os orixás, o que eles representam. Nossa, aquilo é uma lição, é uma aula, só que é uma aula tão gostosa da gente acompanhar. É uma aula onde você não se sente excluído, você se sente parte daquele universo. Ai, claro. Gringo, parabéns. Aquilo é... Pô, eu adoro isso. Na verdade, eu adoro ajudar as pessoas a descobrirem as suas coisas. Porque aquilo tudo é a Bahia. Mas muita gente não conhece e quem vai de fora, às vezes, não conhece. Vai lá ver um negócio, mas cadê a profundidade? Então, você tem que criar
um jogo lúdico, dramático, entendeu? Assim, cenográfico, imersivo, que a pessoa se encanta, ela vai entrando e quando viu, ela aprendeu um monte de coisa, assim, Sim, né? Eu acho que isso é legal. Eu fiz essa casa, fiz a casa do Carnaval, que também, aí como deu muito... maravilhosa. Essa casa do Jorge Amado deu tão certo que ela virou a segunda atração mais visitada da Bahia. Eu E levo todos os meus convidados lá, eu falo, olha, você não precisa nem ir claro, no Pelourinho, ok, tá? Mas não precisa nem ir no Mercado Modelo, você tem que ir lá. A Casa do Rio Vermelho, ela traduz a baianidade de uma maneira tão profunda e tão sutil ao mesmo tempo, é maravilhoso. é uma casa gostosa, né? Que você fica lá, entendeu? Você parece estar na casa de alguém, né? Isso que é o legal, né? Quando fizeram, me chamaram para fazer a casa do Carnaval, eu falei, cara, a gente tem que fazer uma casa que as pessoas também, quando vão fora do Carnaval, Carnaval você tem que sentir no corpo, você tem que sentir os sons diferentes, entendeu? Então eu falei, vamos fazer um lugar que é para a pessoa dançar. Porque a pessoa vai ver um ritmo, que é o Olodum tem um ritmo, o Ilê tem outro, a Ivete tem outro, Daniela tem outro, entendeu? E aí eu falei, vamos fazer. E eu falei, inspirado numa coisa, quando eu ia lá nos anos 90, lá para o Otton, na Bahia, tinha Eu também ia. hidroaté na piscina, você lembra? Todo mundo fazendo lá. E todo mundo ficava brincando. Eu falei, vamos fazer isso. Aí vários assessores do prefeito falaram assim, nossa, mas isso é muito cafona. Eu falei, não, é legal, tenho certeza. Depende de como a gente faz isso. E deu muito certo, a gente fez. Aí eu fiz assim, tem um museu que você explica toda a história no primeiro andar. Quando você vai para o segundo, são umas salas que eu escureci a luz para poder todo mundo ficar à vontade. E aí uma luz meio de boate e uma tela gigante que você escolhe os ritmos, entendeu? E as pessoas dançam, podem se fantasiar. Então, qualquer época do ano você vai e você brinca, né? E eu encontrei um amigo da Inglaterra, um inglês, né? Ele falou assim, nossa, eu saí acabado do seu museu. Quero voltar. Então, é isso que é bom, né? Eu acho assim, é muito legal porque a pessoa brincou, mas ao mesmo tempo ela viu um vídeo lá embaixo que ela viu a história de como é que chegou o carnaval afro, qual foi a trajetória dele, entendeu? Então é muito, muito gostoso isso, né? Eu adoro fazer museu. Gringo, você tem isso no Rio ou em São Paulo? Alguma experiência dessas, desses, com essas sensações aí que você está contando? Ó, eu fiz, na verdade, um museu, mas agora eles reformaram, entendeu? Que era um museu do Oi Futuro, aqui no Rio, que era um museu sobre a história das telecomunicações. Mas eu fiz há 10, 12 anos atrás, eles acabaram de mudar, entendeu? Assim, para outra concepção. Mas eu fiz uma outra exposição aqui, que também era exposição para ficar 3 meses, e ficou um ano no Museu do Amanhã, que era a exposição falando sobre Santos Dumont, que é um cara maravilhoso, que ninguém conhece, todo mundo acha que é um patrono da aeronáutica e parou aí. Mas é um cara genial, a pessoa que praticamente é o inventor do avião, né? Assim, muito injustamente roubado pelos americanos, né? Na verdade, Sim, o grande mérito de fazer uma coisa pesada voar é a do brasileiro, entendeu? Só que aí, quer dizer, eu resgatei essa história inteira e aí a gente fez uma super exposição misturada também com criança. Eu sempre ponho a criança no papel. Então, quando eu fiz as réplicas, fiz um negócio gigante, assim, que as pessoas brincavam de fazer aviãozinhos de papel, e fiz um aeroporto dentro, alto, assim, de papel, que você jogava o aviãozinho para ver onde ele ia. ai, que demais! Aí os pais iam com os filhos, e aí você entrava e começava a entender quem era Santos Dumont. Você ia numa sala, via a história dele, entendeu? As pessoas saíram encantadas e falavam: isso aí, esse brasileiro me dá orgulho de pensar que o Brasil dá certo, entendeu? E isso, para mim, me deu assim, tanta satisfação de poder, na verdade, mostrar para as pessoas o potencial que a gente já criou, que muita gente morreu, já batalhou para fazer o Brasil crescer, e não pode ser esquecido, né? Então, isso aí eu acho que é a coisa essa coisa de a gente criar essa narrativa, vamos dizer assim, lúdica, faz as pessoas se encantarem com as coisas, né? Eu Porque estou você fazendo... faz as pessoas terem orgulho das coisas brasileiras, que nem está falando, né? Do Jorge Amado e da Zélia, do
do Carnaval do Santos Dumont, e você atinge elas por outro viés, né? De verdade, vai direto para o coração, para a alma e Isso. ocupa. E o que é legal, assim, com toda a era de tecnologia que a gente vive, o que toca as pessoas hoje é o coração. Se você se emociona, você fala, opa, que a gente entendeu, assim, a pessoa começa, ela dá um clique na cabeça que ela começa a perceber a história profundamente, entendeu? Então, assim, a narrativa, assim, eu acho, de comunicação hoje em dia é emocional, totalmente. Concordo. Né? E você, quando você entra num lugar, qual é a diferença você ter um emocional em casa ou num lugar? No lugar você tem a imersão teatral e espacial, entendeu? Que você não tem na sua casa. Você tem a melhor televisão na sua casa, mas você não tem o A ambiente. imersão não, porque acontece tudo em volta, né? Toca o telefone, o cachorro late, tem todo... Lá você vira criança, entendeu? E assim, a coisa da criança é uma coisa linda, porque na verdade a criança ela é aberta para os sentidos. E o adulto que acompanha a criança, ele fica encantado de ver naquela criança uma coisa que ele já foi. Quando a criança brilha, ele brilha junto. Ele brilha para ele junto, ele fala, nossa, eu também não sabia essa história, entendeu? Então eu conto uma história para o adulto, mas junto para a criança se emocionar e o adulto falar, eu não sabia, entendeu? Então isso é muito legal, entendeu? Eu descobri, assim, nesse tempo todo trabalhando, que, na verdade, o trabalho da arte é a gente despertar um pouco essa criança, esse olhar da criança que é um olhar mais puro, assim, entendeu? De ver as coisas mais sem tanto preconceito, né? Mais onírico. Ô, gringo, a gente pode dizer que com esse entusiasmo que você fala, né, desses museus e dessas experiências, você curte mais fazer isso do que as outras coisas que você faz? Eu curto muito fazer isso, porque, na verdade, assim, depois que eu já fiz tudo que eu fiz na vida, trabalhei com todas as pessoas mais importantes que eu achei que tinha, entendeu? O que eu vi? Na verdade, o mais legal é você contar histórias e você transmitir os legados, né? Entendeu? Aí, quer dizer, a gente esqueceu de falar da aldeia hippie. Na aldeia... Que eu quero saber. Eu tinha 2 terrenos em Arembepe. Eu era Então, tão louca por Arembepe que, apesar de eu ser muito ligada a Salvador, né? Que eu tenho um apartamento lá há mais de 20 anos e eu frequento muito, mas eu sou totalmente hippie. Eu tenho alma hippie, eu amo hippies. E eu comprei 2 terrenos em Arembepe. Comprei um, como se não bastasse, comprei um do lado depois. não, e o que é legal, assim, quando me chamaram para fazer esse museu, eu achei a coisa mais incrível. Tem uma aldeia hippie que existe até hoje. Sim. É uma aldeia que ela está bem decadente, assim, porque pelo tempo todo sem manutenção e tudo, mas ela está como ela estava nos anos 70. E nos anos 70, quando teve aquela explosão dos hippies, ela foi um dos 4 pontos do mundo, assim, entendeu? Tinha, assim, na verdade, Goa, Machu Picchu, tinha um outro lugar que eu não me lembro qual era. Que legal! Eu Bepe. preciso fazer esse circuito. E aí, na verdade, essa aldeia veio Janis Joplin para lá, entendeu? Veio... Eu lembro. Mick Jagger, veio Jack Nicholson, veio Roman Polanski, veio um monte de gente, que na verdade era um lugar que tinha liberdade. A gente estava no meio da ditadura, mas a Bahia é incrível. A Bahia, com toda a ditadura, ela tem a liberdade, a alegria, e as pessoas vinham, entendeu? E isso aí, na verdade, teve uma pessoa lá que me procurou para fazer, na verdade, assim, o projeto dessa aldeia. E aí, na verdade, assim... Mas era alguém do governo? O que é? Não, era uma pessoa do governo, que era o Valdec Ornelas e a Lúcia Bichara, sabe? Eles dois, na verdade, trabalhavam junto com a prefeitura lá de Camaçari, e eles, na verdade, viram o potencial que tinha de história ali. Maravilhoso! Eu falei assim, na verdade, eu fiquei pensando, né? A gente fica assim meio fazendo as conexões. E eu falei, gente, a gente está no momento de ter uma segunda versão dos hippies no século XXI. O que, na verdade, aconteceu nos hippies no século XX foi o quê? Foi um balanço da juventude com todas as coisas injustas do planeta. E o princípio do hippie, existe internet hoje porque foi um hippie que pensou o princípio da internet. Que ele queria o quê? A comunicação de graça para todo mundo.
Então, quando você vai lá estudar, você fala, cara, isso é dos hippies? Nossa, não. A ecologia, a primeira pessoa que falou ecologia foram os hippies. Não tinha nem na ONU existia esse termo. Então, assim, esse cuidado, tudo apareceu dessas histórias. A coisa da macrobiótica, a coisa das bioenergias, tudo isso veio com os hippies. E aí, quer dizer, as pessoas depois do sistema começou a falar, eram drogas e rock and roll. Claro que não. Drogas e rock Não, and roll isso... juventude tem isso. Agora é álcool, é outras coisas, entendeu? Mas, na verdade, o que foi lindo foi essa coisa. Eu falei, vamos fazer as conexões de contar essas histórias do que foi o movimento hippie, dando esse valor, e, ao mesmo tempo, ver as conexões que a gente tem hoje, vários jovens tentando fazer coisas legais no mundo, que são, na verdade, os novos hippies, vamos dizer assim, tecnológicos, né? Sim. E aí vamos pegar essas 32 casas que tem aqui, a gente vai transformar cada casa dessa, vai ter um quiosquezinho do lado, igual aqueles lá do Jorge Amado, e aí você vai contar várias histórias. E aí você vai fazer um parque temático, que você vai fazer um grande parque ecológico naquela região inteira. É lindo. O que é lindo, maravilhosa. Entendeu? E aí você, na verdade, dá uma contribuição na entrada, você passa o dia lá, você vai em 3 ou 4 coisas, aí você conta a história de Raul Seixas, a história dos Novos Baianos, a história do Moraes Moreira, a história da Tropicália, a história das energias, entendeu? Dos orientalismos, tanta coisa que tem. Tá saindo isso? Está saindo, é um projeto muito grande, é o maior que eu já fiz, ele é muito difícil, entendeu? Mas está saindo. A gente fez um livro, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, vamos fazer um livro para poder, na verdade, a gente mostrar assim que qual é o valor de fazer esse museu, entendeu? Aí, na verdade, a gente chamou o professor Paulo Miguel, lá da UFMG, fez comigo, a gente chamou Antônio Risério, que não sei se conhece, que é um super amigo que a gente trabalha muito junto. Nós chamamos várias pessoas para fazerem vários textos para poder... E é legal, porque até a gente encontrou lá no meio das pesquisas, encontrei uma foto do Simão. Sim, o Simão morou lá. A Pink Weiner morou lá também. Encontrei uma foto, ele assim, todo hippie, com um tambor, assim, entendeu? Aí mandei para ele, ele pirou. Eu falei assim, tá vendo? Ó, tem a sua história, tá ali, entendeu? Assim, então, foi um polo muito legal de liberdade de pensamento. Maravilhoso. Eu falei, vamos isso, entendeu? E assim foi legal, porque assim, na verdade a gente está um projeto super bacana, que eu acho que ele tem relevância mundial, porque isso não tem em nenhum lugar do mundo. As aldeias hippies que contam a história dos hippies são muito fracas, entendeu? Tem uma na Dinamarca, mas é quase que não tem nada. Você vai lá e vê, entendeu? Agora, assim, ali a gente pode mostrar, junto com a natureza linda que tem ali, que tem sabe, uma natureza... Maravilhoso! Maravilhoso. É um grande trabalho que a gente está fazendo. Nossa, eu não sabia disso, gringo. Eu estou muito feliz. Vou te mandar o livro que a gente fez, assim, que eu vou falar lá no nosso grupo, que a gente já retomou o trabalho para lançar as revistas, tudo. A gente tem que fazer uma edição hippie que a gente vai falar disso tudo. Vamos fazer, porque acho que isso aí vai ser muito legal. E assim, e todo mundo que eu conto essa história, a pessoa fala, me leva para lá, eu quero ir para esse lugar, sabe? Nesse mundo tão cruel, o que salva a gente é essa coisa... Concordo. Você sabe que o maior elogio que alguém pode fazer para mim é o motorista de uma amiga minha que tem apartamento em Miami. Eu não vou nunca para Miami, nunca. Fui para Miami com ela, com a Bia Aidar, que está aqui também. Aí... eu estava me olhando no espelho para me arrumar e perguntei para um amigo nosso, você acha que a minha roupa tá boa? Aí o motorista falou assim, tá ótima, você é um free spirit. O motorista falou. Mas aquilo, nossa, ele me fez um bem. Porque é isso, você fala de Arembepe, eu sou isso, embora não pareça, né? Mas eu sou. Não, mas esse desprendimento que os hippies tinham é o que a gente precisa, entendeu? Porque o que, na verdade, deixa a gente doente, o planeta doente, é esse aprisionamento, né? Eu acho que aprisionamento, na verdade, que a gente tem e que tudo leva a gente, na verdade, a gente não consegue pensar, não consegue ver. Agora, na pandemia, a gente está todo mundo obrigado a ver as coisas. Se está na sua casa ali,
na verdade, revi todas as coisas que eu fiz, eu peguei coisas que estavam esquecidas lá, eu falei, gente, ninguém conhece isso aqui, eu fiz rapidamente, saiu e depois sumiu, eu falei, vou pegar, anteontem mesmo, eu peguei umas fotos da Xuxa que eu fiz, lindas, assim, com o Zi Nunes, né, o fotógrafo. Eu vi que você postou, né? E eu fiz um filminho, eu estou aprendendo a editar aqui, porque entendi, aprendendo coisas que geralmente os assistentes fazem, estou fazendo. E aí eu coloquei, gente, a própria Xuxa falou, nossa, ninguém conhece isso, cara, entendeu? E são fotos lindas. Eu falei, a gente tem que ter mais tempo de contemplação, que na verdade os hippies tinham isso. E hoje a gente não tem. Fala assim, já vi, tá, não pode ser muito rápido, não pode demorar muito que a pessoa não fica. Isso tem que mudar. A gente, na verdade, tem que mudar. E tem que ensinar as crianças a gostarem disso. Então, assim, estou fazendo um trabalho agora com o Brown também, super legal, que é exatamente sobre essa história do mundo, para criança, mas uma história do mundo, o mundo adormecido e o mundo que está voltando, entendeu? Assim, que está voltando, que você lindo! Que lindo isso! Estou escrevendo junto com a Estela Miranda, entendeu? E fazendo com o Brown, a gente vai fazer um musical infantil aí super legal. Ai, que maravilhoso! Ai, gringo, quanta coisa linda! Quanta coisa linda! Só não tem uma coisa sua aqui em São Paulo, né? Não, na verdade, não, vai ter uma coisa que eu estou fazendo aí agora, que é uma exposição dessas interativas, que é sobre os 80 anos do Pelé. Legal. Faz 80 anos, e Pelé também é um grande herói, tão grande quanto Santos Dumont. E, assim, a história maravilhosa dele, entendeu? Um cara que conquistou o planeta e um cara que, eu falei assim, não precisa ter objeto nenhum, mas eu quero fazer o Pelé para as crianças conhecerem quem é o Pelé, porque não tem link do Pelé com as crianças. E aí eu falei, a única coisa que eu quero, que tem no Museu de Santos, a gente vai pedir para eles lá, que é no Museu do Futebol que eu vou fazer, é a caixinha de engraxate do Pelé, que ele engraxava os sapatos em Bauru. Quando ele começou, quer dizer, quando ele era criança. Quando ele era criança, a coisa mais linda que você vê que um garoto negro, entendeu, pobre, na periferia de Bauru, entendeu, se tornar o rei do planeta. Isso é uma coisa que é uma coisa maravilhosa, isso é um diamante, assim, entendeu? Que, na verdade, as pessoas não têm noção disso. Ninguém vê muito só a manchete, mas não vê as histórias, que são as coisas... O gol número 1000, aquelas coisas, né? E essa coisa de, na verdade, nesse momento, que está num momento tão pessimista, assim, você mostrar uma história tão vencedora de um menino negro, entendeu? Assim, ser o rei do Brasil, o rei do mundo do futebol, é muito lindo para a gente. É igual o Santos Dumont fazer o avião, o brasileiro também, entendeu? O negro ser o rei do futebol do planeta. O atleta do mundo. E eu acho que tinha que também ter um museu, que eu tenho 2 museus que é meu sonho fazer. É o Museu do Índio Brasileiro, que eu acho que não tem um museu bacana. Não tem. Bacana, não. Não, sabe? Tem o Museu do Índio aqui, mas é muito fechado o tempo todo. Ele tem muito conhecimento que Darcy Ribeiro fez, maravilhoso, mas, enfim, por problemas aí de grana e tudo mais, ele não se desenvolve tanto. E o Museu também da Arte Popular, que, na verdade, é uma coisa maravilhosa do Brasil, entendeu? A coisa nosso potencial incrível, lindo, e que, na verdade, a gente tem aqui o Museu do Pontal, que é aqui no Rio, que é um museu pequeno, entendeu? Mas no Nordeste a gente não tem nenhum museu desse, entendeu? Sabe qual museu só que tem no Nordeste que eu gosto muito? É o Cais do Sertão. É lindo, né? O Cais do Sertão. Recife. É lindo, né? Mas eu adoro o cangaceiro. Eu adoro o cangaço, o sertão, adoro. Então, eu sou muito ligada. Agora, tinha que ter, a minha ideia assim, é fazer um iotim de arte popular. Maravilhosa essa ideia. E necessária. Necessária. Na verdade, o iotim tem aquela sofisticação maravilhosa, bem feita e tudo, mas tem que fazer aquilo para arte popular, do mesmo jeito que você chega num pavilhão, é um pavilhão de Vitalino, chega no outro é um pavilhão de não sei quem, entendeu? Porque aí você dá o valor maravilhoso para essa arte que ela tem e que, na verdade, ela é muito desvalorizada, que ela fica num monte de... Ela é deixada de escanteio. Como se fosse uma coisa menor. Você põe numa lojinha um monte de coisa junta, assim, parece que tudo é ruim. Você compra uma daquela, leva para sua casa, ela vira uma obra de arte. Exatamente. Mostrar aquilo como obra de arte, né? Eu acho que tem que ter essa valorização, entendeu? Eu acho que isso aí é uma coisa necessária para o Brasil, assim,
que a gente passar a tempestade, entendeu? Acho que tem que ser tem que ser um foco, porque, na verdade, Um farol, um farol. Farol a gente, para a gente mesmo, para a nossa raiz, para o que a gente é e para os nossos artistas, assim, entendeu? Fundamentais, que são os artistas da raiz, os nossos índios e as nossas artes populares, né? Que são tão lindas, cara, tão... Teve uma exposição, não sei se você viu no Itaú Cultural aí de São Paulo, daquele velho. Não. Coisa mais linda, ele faleceu ano passado, mas o trabalho dele é uma coisa que é assim, Miró, é mesmo nível de Miró. Só que é um cara que é lá do interior de Alagoas, entendeu? O trabalho é incrível, assim, teve uma exposição muito linda aí, entendeu? Que fizeram uma curadoria dos melhores trabalhos dele. E você via aquilo, parecia um trabalho sofisticado de arte contemporânea, porque é arte contemporânea mesmo, entendeu? Só que as pessoas colocam numa prateleira de artesanato. E não é uma arte nossa, é uma arte Sim, mais... é arte, não é artesanato. Ô, exatamente. Gringo, eu estou tão encantada com os seus projetos, que eu já era sua fã, mas eu não tinha dimensão. Eu estou amando essa história de lives, embora as pessoas critiquem algumas, eu estou amando fazer, amando entrar em contato com o mundo que eu sempre quis e não conseguia, porque não era a mídia que era escrever, entrevistar, não é a minha preferida. Eu dirijo revista, eu tenho um site super bacana, tudo, mas eu estou amando essa possibilidade de olhar no olho, de conversar sinceramente, naturalmente, não é uma entrevista, é uma conversa, e de dividir isso com as pessoas, que depois que a gente sai do ar aqui, ao vivo, as pessoas começam a entrar, e aí que a coisa acontece. Então, eu queria te agradecer primeiro por ter separado esse tempo para dedicar aqui para essa conversa e dizer que, apesar de já te conhecer há muito tempo e de acompanhar o seu trabalho, eu estou super surpreendida. Muito obrigado. Para mim é um prazer, assim, e acho assim tão importante isso que você está fazendo, como a gente falou, que eu acho que a comunicação é o que liga as pessoas, entendeu? É fazer as coisas se juntarem. E eu acho que a gente está num momento assim que ficou mais visível como isso é necessário, né? Como é necessário se conectar e fazer alguma coisa, né? Eu acho assim, não é só achar, é fazer, né? Eu acho que isso. Eu falei assim, a gente não tem dinheiro, mas vamos começar com 40. Hoje a gente tem 130, que eles ganham bolsa e tudo mais, mas é possível. Me Né? explica aqui como faz, manda para onde? Isso Entra aí no site, como é que faz? Nosso site chama Espectáculo, ela tem um nome meio latim, assim, mas é Espectáculo com S, C-U-L-U, espectáculo.org.br. Lá tem tudo, como é que você entra como ser padrinho, entendeu? E aí é bacana porque, na verdade, é uma ideia para a gente poder passar, para as pessoas fazerem alguma coisa. Para multiplicar e permitir quem não sabe como ajudar, que às vezes as pessoas falam, não sei por onde eu começo. Eu falei, eu explico, tá? Entra aqui e pode dar pouquinho no começo, pode dar pouquinho, fala para o seu vizinho também dar, para o seu amigo, e assim vamos seguindo. De um em um, entendeu? A gente tem, na verdade, lá, assim, 3 amigos que são amigos seus também, que é o Giovanni Bianco, que é nosso diretor junto comigo. Sim. O Moniz e a Malu Barreto, também junto com a Marisa e eu, né? Então, ótimo. Nosso papel é trazer as pessoas para juntar, porque, na verdade, a gente tem que juntar para que, na verdade, cada pessoa abre uma janela. E é uma janela, a gente só é a ponte entre os jovens e as possibilidades, né? Isso aí, na verdade, é isso. Quem quer ajudar, faça uma ponte. Faça uma ponte de um menino desse, entendeu? Uma menina dessa, poder trabalhar ali num trabalho bacana, entendeu? Poder ir na Inglaterra, poder ir na França, entendeu? Ir uma vez e ficar uma semana lá, estudar alguma coisa. Quer dizer, qualquer coisa vale. Eu criei um projeto aqui em São Paulo faz uns 10 anos que não tem a ver com arte, mas tem a ver com isso que você está falando. Chama Adote um Futuro. É na Unibis, União Israelita Brasileira de Assistência. E eu queria, uma época, adotar crianças, e a mãe Cleusa, do Gantuá,
me falou, você adota, mas não é para levar para sua casa. Inventa uma outra história. Eu fiquei com aquilo na cabeça, vim para São Paulo, procurei as pessoas da Unibis e falei, olha, eu quero adotar pessoas que estejam no universo de vocês. A gente fez um projeto que hoje tem 400 crianças. Que legal, Joyce. E é igual, só que a gente não profissionaliza que nem você. São crianças menores, quando elas crescem, elas vão para outro projeto. São crianças menorzinhas, das redondezas da Barra Funda, Bom Retiro, Centro. Isso então, é bonito também. Mas tem a ver com... Já esbarra em algum ponto, esbarra nessa preocupação de colocar e dar uma chance para quem não tem. Claro, e é uma coisa assim, a educação tem que se ligada ao trabalho imediato, porque o jovem que precisa, que mora em lugar assim, em condição menos favorável, ele precisa imediatamente ter dinheiro, entendeu? Sim. Então não dá para esperar 5 anos ou 10 anos como a gente espera. Não, tem que ser, eu concordo com você. Tem que ser assim, ó, tem que começar a ganhar alguma coisa para poder ter... Para se sentir útil e relevante. Poder dar algum dinheiro para a família, porque vários dão dinheiro para a família. Por exemplo, a gente está em pandemia, todos estão recebendo bolsa e todos estão ajudando as suas famílias, porque a história de grana está muito brabo para todo mundo, tem muita gente com fome, entendeu? Assim, então, isso aí, qualquer coisa é legal e é importante. Não adianta um garoto desse, para ele estudar de manhã e de tarde na escola, ele tem que ganhar um dinheiro. Claro. Porque como é que ele vai trazer a casa dele para ajudar? Né? A gente escolhe quem está numa situação mais difícil, entendeu? E quem tem entusiasmo de querer mudar, assim, né? Então, já quero aproveitar aqui e agradecer todo mundo que passou por aqui, que vai passar e quiser colaborar. Eu acho lindo. Adota R$200. Eu acho que todo mundo pode. E a gente entra no espectáculo.org.br. E a gente colabora com esse trabalho incrível do Gringo, da Marisa, do Vic, da Malu, do Giovanni. Muito obrigada. Olha que lindo. Esse aqui é o nosso livro, ó, que a gente fez com as histórias dos meninos aqui, ó. Maravilhoso. Escolheu, na verdade, assim, já passaram 2.000 alunos, mas a gente escolheu assim os que tiveram uma história bacana. E o nosso Brad Pitt é esse aqui, ó. É o Jonathan. Ele era montador de cenário, e aí depois falei, agora que esse ator, aí ele virou até capa de revista, né? Chiquérrimo e gato. Obrigada, Gringo, muito obrigada. Conte comigo, conte com a gente aqui. Obrigadão. Orgulho de você, viu? Obrigado, querida, muito obrigado. Obrigado a todos. Foi uma conversa maravilhosa com o Gringo, muito mais legal do que eu já imaginava que seria. Obrigada a todos e até amanhã. Tchau, tchau.